formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência, está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast, o TI Informe e Ação. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma conversa, e espero que seja muito proveitoso. Eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e se você quiser conversar sobre esse episódio ou qualquer outro comigo, me chama lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e a gente consegue se falar lá no @movimenta_TI. E juntos, como sempre, vocês nos encontram aqui, seja no Spotify, no YouTube, onde você preferir escutar, assistir a gente. E a gente está lá juntos também no Instagram, no @TI Informe Ação. E lá você pode ter mais informações, por exemplo, sobre os nossos cursos, ou sobre o Linktree do TI Informe Ação, que é o nosso projeto de Apoia-se. Então, tem muita gente participando com a gente está muito feliz, a gente agradece a participação, o apoio dos nossos apoiadores, e a gente, como contrapartida, a gente sempre manda material de altíssima qualidade para esses apoiadores. Então, se você quer se aprofundar um pouco mais no tema que a gente fala aqui, se você quer, eu quero ler sobre coisas, me atualizar, mas eu não tenho tempo de ficar procurando, né? A gente faz isso todo mês e te manda. Então, é só ir lá no Linktree, no Apoia-se, e você vai ver a nossa campanha de apoiadores, onde você apoia com uma quantia bem ok para todo mundo, né? E você nos ajuda a manter o podcast no ar, e você recebe várias coisas muito interessantes todo mês, tá bom? Então, isso também vale, né, Débora? Só lembrar o pessoal, isso também vale para quem acompanha o podcast e, por exemplo, o podcast serve como base para ações em equipe, intervenções de treinamento, intervenções de capacitação. Se o podcast é útil para vocês de alguma forma e vocês querem reconhecer isso, a campanha de apoiadores também serve para grupos e equipes que estejam nos acompanhando e que acham o nosso trabalho válido. Isso aí, muito bem. E lá também tem os nossos cursos. Então, passa lá e tome uma boa decisão na sua vida, faça uma boa tomada de decisão e chega mais perto, né, Sancler? E por que você foi tão enfática na tomada de decisão? Eu queria saber por quê. Bom, gente, então a gente vai para mais um episódio. E o nosso episódio de hoje é isso. A gente vai falar sobre tomada de decisão na UTI, né? Eu vou te falar, assim, Sancler, eu acho uma qualidade incrível quem tem essa capacidade de tomada de decisão bem feita, assim, putz, eu acho muito legal. E é engraçado... Uma habilidade que se destaca, né? Se destaca facilmente essa habilidade. Exatamente. E assim, eu vou te falar que eu acho que ela tem um pouco da pessoa, né, assim, meio que, né, é daquela pessoa, mas também tem muito de treinamento, né, de aprendizado. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, eu acho que para algumas coisas eu tenho uma tomada de decisão bem ruim. Então, por exemplo, eu estou meio sempre atrasada nas coisas para chegar nos lugares, porque eu sempre acho que vai dar tempo. Então, eu sempre falo assim, tomada de decisão. Tipo assim, eu preciso de 5 minutos para chegar. Para chegar. Né? E aí, só que aí, tipo, eu não conto com os 5 minutos que eu vou descer pro carro, sabe assim? Então, eu tenho uma tomada de decisão bem ruim para essa parte. Mas, por outro lado, lá na UTI, eu acho que eu tenho essa característica bem forte de tomada de decisão bem feita, assim. Eu acho que eu tenho e consigo fazer, né, o que a gente vai discutir um pouco aqui no episódio, dessas habilidades, dessa junção muito boas, assim. Mas eu acho que muito eu fui treinando e aprendendo, assim, sabe? Hoje faltou tal coisa na minha tomada de decisão, hoje, né? Então eu acho que tem muito disso, assim, da pessoa, mas também de ser alguma coisa que a gente consegue trabalhar, aprender, né? Estratégias, enfim, né? Eu acho que é uma habilidade altamente treinável a tomada de decisão. E aí o que a gente vai discutir hoje é o quão multifatorial uma tomada de decisão é. E talvez você vai falar assim, como é que eu treino tomar uma decisão mais adequada? Não, você treina um monte de outras habilidades e a consequência disso vai ser uma tomada de decisão mais assertiva, da maneira correta, na hora certa, com as pessoas corretas e por aí vai, né? Então, eu considero que eu tenho uma boa habilidade para tomada de decisão ali no trabalho da UTI,
Para outras coisas da vida, eu acho que temos altos e baixos, né? Cada um tem suas potencialidades e suas fragilidades. Eu acho que é assim que a vida funciona mesmo. Ninguém é o tempo inteiro toma as melhores decisões. A gente estava rico fora exatamente. Aí a gente não estava aqui UTI. discutindo no podcast, a gente estava passeando num jatinho, a gente estava em Dubai, etc. E a gente não está. Mas, assim, eu acho interessante quando você fala disso de treinar a tomada de decisão. Isso é um assunto muito sério para o fisioterapeuta intensivista, né? O fisioterapeuta de UTI. Porque na UTI, a gente precisa tomar decisões corretas e tem outra característica que não necessariamente para tudo na vida a gente tem, é que é tomar decisões rápidas. Então, uma das habilidades que eu gosto de treinar, que me ajuda a melhorar a tomada de decisão, é o raciocínio. Né? Porque você precisa tomar uma decisão muito rápida. Você tem um paciente, que esse paciente, por exemplo, tem uma alteração aguda ali, respiratória, e você precisa tomar a decisão de como você vai programar o ventilador mecânico, e você tem que levar 1000 fatores em consideração para tomar aquela decisão certa naquela hora. Então, eu acho que o desenvolvimento do raciocínio clínico, raciocínio fisioterapêutico clínico, é algo que ajuda muito a gente a tomar as melhores decisões na nossa prática. E para a reabilitação, talvez não seja tão urgência como um ajuste de parâmetro ventilatório, mas também não é um negócio a longo prazo. A gente está falando ali no seu plantão, em 6 horas, você tem inúmeras decisões para tomar sobre a reabilitação do seu paciente. E assim, não é urgente médio, né, Sancler? Porque eu até ia falar sobre isso, assim, né? Para quem estiver assistindo aqui, né, acompanhando a gente, tá? Para pensar quantas decisões você tomou no seu último plantão, né? Se você parar para pensar e falar assim, Débora, quase nada, tem alguma coisa de muito errado, né? Então você não fez quase nada, se você não tomou nenhuma decisão, você só foi levado pelo fluxo. E isso acontece muitas vezes e com muita frequência, né? Sabe aquele típico, a gente fala do médico, mas a verdade é que tem muito fisio assim, né? De tipo assim, eu só vim cobrir hoje, né? Eu só vim Estou cobrir. Aqui se precisar, né? Vai nessa, entendeu? Mas vai fazer isso ou aquilo. O que a pessoa de ontem decidiu? Aquilo. Então segue o que decidiu ontem, né? Então, o importante é bater a sua hora e você pular para fora da UTI. Então, assim, na verdade, a gente ali a UTI é um lugar de muitas decisões o tempo todo, né? E se a gente não tomar essas decisões, significa a gente não ir para frente com o paciente. Então, por exemplo, quando você falou da reabilitação, né? Não é uma decisão urgente. Eu diria que não é uma decisão de risco de vida, né? Mas, assim, se você ativamente escolhe por não tomar a decisão, por exemplo, de progredir, até ontem ele estava sentando, hoje ele vai ficar em pé, você está atrasando a reabilitação do seu paciente. Então, ela é urgente, porque ele, né, no sentido de que ela precisa ser feita. Não é urgente daquele urgente que a gente fala de UTI, de risco de vida, enfim, né, de deteriorização de quadro, né, agudamente, digamos assim. Mas essa coisa de tomar decisão na UTI não necessariamente são decisões tão grandes, né, nesse aspecto, mas são pequenas decisões que eu opto por tomar todos os dias, todos os momentos, que me fazem evoluir com o meu paciente e que fazem o paciente ter melhores desfechos, né? E é isso que você falou. Se eu tenho um bom raciocínio clínico, se eu treinei o meu raciocínio clínico, é muito mais fácil eu tomar decisão. Porque, por exemplo, né, eu estou lá com o meu paciente, aí eu coloco ele em pé. A partir dessa postura em pé, né, de como ele fica em pé ali, de como ele fez para passar do sentado para o em pé, eu vou ter que tomar decisão se eu acho que é o momento de tentar dar uns passos ou não, né? E o que a gente vê, às vezes, essa abstenção dessa tomada de decisão, né? De tipo, essa pulada fora, assim, exato. Escorreguei ele. Ele já ficou em pé, deixa para amanhã. Por quê? Porque eu não consigo criar um raciocínio clínico rápido ali de tomada de decisão se existe segurança ou não de eu progredir isso, né? Eu brinco com os alunos, porque os alunos, acho que aí deve ser muito parecido, né? Quando eles vão aprender, por exemplo, análise de marcha, né?
a gente filma a marcha, né? Aí olha 1000 vezes o filme de novo da marcha, né? Pé, as fases, não sei o quê. Né? Analisa devagar. Aí eu falo, aí você chega aqui na UTI, você coloca o paciente para andar e eu na hora tô. O que está acontecendo? Por que ele não pisa assim? Por que ele não faz isso? Né? É rápido, não dá tempo de voltar ao filme, né? Não tem como você filmar, não tem voltar VAR. E fazer de novo, né? Não tem não VAR. Tem o VAR da reabilitação. VAR, pisou ali, o calcanhar não tocou, vamos voltar. Exatamente. E aí eles falam, então, mas como que eu consigo fazer isso tão rápido? Né? E aí eu falo, é raciocínio clínico, só que o raciocínio clínico ele é rápido quando você tem o conhecimento, né? Quando você tem aquela teoria, quando você tem, óbvio, um pouco de experiência, mas muito também pelo tanto de coisa que você tem guardado na sua cabeça ali e que você vai usar naquela hora, né? Então, eu acho que é isso, a gente está o tempo todo usando esse raciocínio clínico lá e tomando decisão ou se abstendo de coisas que a gente está comendo bola, né? E aí é interessante você falar de se abster, né? Porque a tomada de decisão ela pode ser positiva ou negativa para o que o paciente precisa. E aí até eu queria que, pode ser agora no podcast, a gente elencasse coisas que o fisioterapeuta faz no dia a dia que são tomadas de decisão importantes. Aí tudo é tomada de decisão. Se você fala, eu vou parar de atender para tomar um café, é uma tomada de decisão. Se você fala, eu vou chegar atrasado, é uma tomada de decisão que você tem. Mas pensando até não no atendimento... fazer alguma coisa foi uma tomada de decisão. Então, assim, se eu vou chegar lá e olho para o paciente e digo, ele está estável, ele tem todos os critérios de segurança, ele não tem nenhuma contraindicação. Ontem esse paciente se sentou na beirada da cama, ele não apresentou hipotensão, mal-estar, nada disso, e ele tem força grau 3 na perna. Aí o meu raciocínio me leva a pensar que a tomada de decisão é tentar colocar esse paciente de pé, próximo ao marco funcional dele, ok? Isso é uma tomada de decisão. E ela é positiva para o paciente do ponto de vista de reabilitação. Mas eu posso olhar isso também e falar, ele está bem, está estável, sentou ontem e tal, mas ele é pesado, eu estou cansado e eu estou sem ajuda hoje, então eu não vou botar esse paciente em pé. É uma tomada de decisão, só que é uma tomada de decisão que muitas vezes leva ao prejuízo. Então, o raciocínio, e aí eu vou acrescentar uma coisa para a tomada de decisão, que é a responsabilidade profissional, eles vão fazer com que você busque a melhor tomada de decisão, e não que você se deixe levar por qualquer que seja a tomada de decisão. Isso é um pouquinho diferente da autonomia, que tem gente que acha que a autonomia é você tomar qualquer decisão. Não, a gente tem que pensar na decisão que é mais assertiva, que é mais necessária, que precisa. Sentar ou não sentar um paciente, progredir ou não progredir a parte motora desse paciente, solicitar ou não a ajuda de outro profissional, são tomadas de decisão importantes. Finalizar a decisão de uma VNI. Exatamente, bater o martelo se a VNI teve sucesso ou se ela não teve sucesso, estipular se você precisa mudar ou não precisa mudar parâmetros, determinar se você precisa de um cálculo diferente, talvez fora da monitorização convencional, determinar se precisa ou não precisa avaliar força, função por uma escala. Todas essas coisas que a gente faz no dia a dia são tomadas de decisão. E a tomada de decisão ela tem um efeito dominó, um efeito cascata. Então, a partir do momento que você toma uma decisão, você tem inúmeras consequências. Eu não vou falar, porque senão eu ia já entregar a minha dica do final do podcast. Depois eu volto a falar disso. Mas é uma cascata. Então, a gente tem que se preocupar muito com a tomada de decisão que a gente toma e com desenvolver esse raciocínio clínico, de aprimorar a minha responsabilidade profissional, para que eu possa, então, tomar uma decisão mais correta para o nosso paciente. E aí, Débora, falando dessas habilidades, a gente tem um projeto aqui, né, que eu faço aqui no hospital, que chama Projeto Soft Skills, para profissionais de saúde, mais voltados para a área de UTI. E aí, quando a gente começa a estudar as soft skills, as habilidades, a gente vê como tem muitas habilidades não técnicas que contribuem para que essa tomada de decisão seja feita da melhor maneira. E eu queria destacar duas: pensamento analítico e pensamento sistêmico. Por quê? O pensamento analítico, ele leva em consideração todas as partes do processo. O que é cada uma dessas partes? Eu preciso saber e analisar. Então, se eu vou decidir botar o meu paciente em pé para andar, eu tenho que saber se ele tem equilíbrio, se ele tem força, se ele tem função. Isso é muito voltado para a nossa condição do dia a dia como fisioterapeuta, mas se ele tem estabilidade hemodinâmica,
se ele tem critérios de segurança do ponto de vista metabólico, se o meu ambiente está preparado para receber aquele paciente, ou se eu preciso fazer alguma adaptação no ambiente, se ele tem a vestimenta adequada, se ele quer deambular, se eu estou preparado fisicamente e intelectualmente para isso. Então, o pensamento analítico é eu olhar cada parte do meu processo. Agora, isso tem que ser feito em questão de pouco tempo. E o pensamento sistêmico é conectar as partes. Então, eu quero. Olha só, recentemente teve uma matéria, né, no jornal sobre um atleta que bateu com a barriga na trave, e esse atleta foi fazer uma cirurgia, e aí acabou a cirurgia e programou-se a outra cirurgia que ele fez depois, né? E aí, tipo, eu não posso tomar a decisão de estubar uma pessoa que chegou hoje do centro cirúrgico, de uma cirurgia de anestesia geral, e amanhã ela tem indicativo de voltar para a mesa cirúrgica. Então, eu não posso tomar essa decisão. O pensamento sistêmico, ele diz que eu tenho que levar em consideração todas as coisas e as correlações entre essas situações que a gente tem. Né? Então, isso é extremamente importante. Eu dei... semana passada, né, eu falei no Instagram sobre isso, né, que eu até fiz a chamada para o podcast, que eu não sabia, né, eu estava vendo futebol, e aí teve um jogador que meio que bateu a cabeça, né, eu não vi a cena, então eu não sei direito, mas depois eu peguei a parte que o narrador estava falando, que ele não tinha entrado no protocolo de concussão cerebral, né, eu falar a verdade, eu nem fui atrás de ver como que é esse protocolo, mas o que eu entendi ali, e o que ele estava falando é que um jogador qualquer bate a cabeça, né? E aí ele sai de campo, e aí existe uma tomada de decisão por parte do técnico da equipe se ele entra no protocolo de concussão cerebral ou se ele não vai entrar. Só que aí o narrador estava falando, né? Porque se ele entra, se fala, não, ele bateu a cabeça mesmo, então ele vai entrar no protocolo, esse jogador ele tem que sair de campo. Que era uma das coisas que a gente sempre falou, né? Que é absurdo bater a cabeça, continuar jogando, enfim. Ele tem que fazer exames, talvez, uma observação mais detalhada. Exatamente. E aí ele sai de campo e o técnico tem direito a substituir esse jogador a mais. Sem contar com uma substituição. Só que, por outro lado, esse jogador não pode entrar no jogo seguinte. Ele tem que ficar um jogo fora, né? O que faz sentido para várias coisas, né? Para você não ficar também falando, bateu a cabeça, sai, coloca outra pessoa aí, né? Enfim. E aí o narrador estava falando isso, falando, porque aí o técnico tem que tomar essa decisão. E o técnico com a equipe médica, né? E aí ele falou, porque tem que pesar, porque se acha que bateu a cabeça, tem que tirar, mas se achar que não foi, você vai substituir, mas no jogo que vem ele não joga. Ou seja, tem um monte de variáveis que você tem que conectar para tomar a sua decisão, que é exatamente isso que você estava falando. E eu quando eu penso assim, em tomada de decisão, e eu olho para as nossas UTIs, eu acho que a gente falha muito nesse aspecto da tomada de decisão, de conectar mais coisas na nossa tomada de decisão. Então, eu já me vi conversando com as pessoas na UTI, por exemplo, para falar, gente, vamos rever, porque a gente está tomando a decisão olhando só para a fisioterapia. E olhando só para a fisioterapia, por exemplo, né? Um exemplo que todo mundo sai correndo da UTI. E é um exemplo bem esdrúxulo, né? Mas só para ilustrar, igual você falou de vou estubar o paciente, sendo que ele tem uma cirurgia no dia seguinte. Às vezes, olhando só para o nosso checklist fisioterapêutico, tem tosse, está respirando sozinho, esse paciente tem critério para ser estubado. E aí, se a gente tomar essa decisão sem contar, né, sem juntar as ligar outras os coisas, pontos, a gente vai estubar, mas o cirurgião já está prevendo que ele vai ser reabordado amanhã, entendeu? Então, outro dia eu discuti isso com o pessoal lá na UTI, né? Eu falei, gente, será que a gente não está errando na tomada de decisão justamente porque a gente não está conseguindo linkar alguns outros pontos, né? Tá ficando isso, aquela coisa tá ficando ponto sem nó, sabe? Então, eu acho que o oposto da interdisciplinaridade, né? E aí, porque se confunde um pouco, né? Porque a gente fica gritando, você falou da autonomia, né? Por autonomia, não, eu quero poder decidir as minhas coisas, né? Eu sou físio, eu consigo tomar minha decisão sozinho.
Mas, de novo, tem muita coisa que a gente faz que a tomada de decisão é nossa, mas que envolve perspectivas de outras pessoas também, né? Por isso que eu estava falando, exatamente isso, ligar os pontos é ter pensamento analítico e sistêmico. Eu analiso todas as etapas e o sistêmico eu conecto todas as etapas. Porque você deu um exemplo e eu ia levar isso para a reabilitação. Eu quero que todos os meus pacientes andem. Eu, como fisioterapeuta, eu quero brigar para isso. Do mesmo jeito que, sei lá, eu vou falar aqui de uma maneira bem superficial, tá bom? Mas o pessoal da nutrição quer que o paciente tenha a dieta adequada. O pessoal da enfermagem quer que o paciente tenha curativos, cuidados e etc. adequados. O pessoal da psicologia quer que o paciente esteja com bem-estar. O pessoal da medicina quer que os remédios certos para aquela doença sejam dados. Cada um tem um interesse. E aí, a gente tem que levar isso em consideração, porque o balanço entre os interesses, que é o difícil, é que é a melhor tomada de decisão para o meu paciente. Né? Tipo, vai fazer um exame, para a dieta. O nutricionista fala, mas não para a dieta. Aí o enfermeiro fala, mas tem que parar para fazer o exame porque é a norma do hospital. O hospital fala, é norma, tem que fazer. Peraí, e qual é a melhor tomada de decisão para o paciente? Então a gente não pode ser tão engessado que as tomadas de decisão elas sejam feitas sem o raciocínio, que elas sejam feitas única e exclusivamente por fluxos padronizados. A gente precisa pensar nesse pensamento sistêmico porque o paciente vai precisar, né? Então, para eu tomar a decisão de progredir a motora, eu tenho que ter, é onde eu queria chegar, desculpa, mas eu tenho que ter qual é a prioridade para aquele paciente. Eu posso achar que é a parte motora, mas como equipe a gente tem que estabelecer muito bem qual é a prioridade. Nesse exemplo, era a cirurgia, então não vou estubar o paciente. É um paciente que está estável, a gente pode colocar como prioridade o ganho de uma próxima etapa funcional, não tem problema nenhum. E a decisão deveria ser pautada para isso. E às vezes vão ter pacientes que eu vou falar, não, nesse momento, ok, não faz sentido eu progredir, minha tomada de decisão é não intervir para que outra coisa seja resolvida. Pode ser um banho. O paciente precisa tomar um banho, está lá, suja a fralda, tem que trocar um curativo, perfeito, eu tomo a decisão de não atender agora, porque isso precisa ser prioridade para que depois eu venha fazer o atendimento dele. Então, a prioridade ajuda muito também na tomada de decisão. E as coisas vão se conectando, assim, né? E, na verdade, no fim, a gente chega à conclusão que a gente só consegue tomar uma boa decisão quando a gente consegue gerenciar todas essas habilidades no ponto certo, né? Porque, por exemplo, a gente falou lá no começo, uma das coisas da tomada de decisão é a rapidez, né? Que a gente precisa ter aqui na UTI. Só que, por muitas vezes, essa rapidez, se a gente deixar ela ser mais gritante, né? A gente pode pecar, né? A gente pode pecar, a gente foi rápido, mas a gente não considerou todos os aspectos. E aí a tomada de decisão vai para o saco. Né? Por quê? Porque, na verdade, é uma tomada de decisão rápida, mas que considera todos os aspectos, né? Então, também acho que esse malabarismo, né, também é difícil, né? Por isso que imagina uma pessoa na corda bamba, assim, para tomar a decisão, é mais ou menos isso que a gente faz no nosso dia a dia, né? E sendo muito sincera, assim, eu acho que é difícil tomar decisão, né? A tomada de decisão na UTI, ela é difícil, ela é complexa, né? E aí, por isso que muita gente se abstém, né? Gente, quando eu falo se abster de tomar de decisão, é para quem vai lá e poderia ter progredido, um suporte não progrediu, poderia ter... De não fazer o que precisaria, né? Não faz, exatamente, né? Então, mas é justamente por essa complexidade, né? De você ter que gerenciar tudo isso dentro da tomada de decisão. Uma outra coisa que eu acho que é bem característico de tomada de decisão na UTI é que ela precisa ser estratégica, né? A gente não toma uma decisão bem feita se ela for aleatória, né? Então, assim, sem fundamento, sem meta, sem nada, né? Então, assim, eu preciso... E isso vai desde coisa bem pequena, assim, né? Até coisas maiores. Então, por exemplo, sei lá, meu paciente fala para mim, não vou ficar em pé, não vou, Débora, porque eu tenho medo, eu não quero ficar em pé, tenho medo de cair. E aí eu tomo uma decisão, é um paciente que eu avaliei e que eu tenho certeza que eu não preciso de apoio, né? Que só eu daria conta daquele paciente. Mas eu tomo uma decisão de, para esse atendimento, chamar outra pessoa e o apoio que podia ser unilateral virar um apoio bilateral, porque eu estou tomando uma decisão estratégica,
de falar, conseguir trazer o paciente para a terapia. Exatamente. Então, tá bom, vamos em 2, né? Ao invés de ficar batendo boca com o paciente falar, mas não vou pedir mais ajuda, você consegue, não vou, né? Levanta agora. Então, eu estrategicamente escolho por aquilo, né? Do mesmo jeito que muitas vezes a gente faz tomada de decisão ali estratégica em equipe, né? Você falou, por exemplo, do banho, né? De às vezes de falar, bom, peraí, eu vou deixar darem o banho porque eu preciso de tal coisa, ou porque é melhor que faça agora, né? Então, essa coisa de olhar o todo também e criar e ter uma estratégia, né, para o que você está fazendo, eu acho que é muito, muito interessante, né? Porque é isso, a gente vive em equipe ali, né? O paciente é um todo. Então, às vezes você abre mão de, não vou fazer agora para fazer mais tarde, porque a família está aí, eu quero usar essa família junto comigo, né? Então, uma tomada bem estratégica e não aleatória, assim, eu escolhi atender ele à tarde, eu escolhi fazer. Porque agora não é muito vontade, né? Não é assim que funciona. Exatamente. E essa tomada de decisão estratégica, ela vai para isso, que é para a logística do que você quer fazer, e ela também pode entrar dentro de um plano terapêutico maior com metas em prazos diferentes, né? Então, eu tomo uma decisão estratégica agora de fazer tal coisa, porque eu vou precisar daquela tal coisa para atingir outra meta que eu tenho dentro do meu plano terapêutico, né? Exemplo básico, meu paciente chegou, no primeiro dia ele está estável, mas ainda não estou conseguindo botar ele em pé, mas botar ele sentado e treinar um pouco ali do movimento com ele sentado é interessante, porque dentro da minha meta eu quero deambular com ele em 1 ou 2 dias. Então, se eu não fizer isso agora, deixar ele deitar, tipo, depois eu deambulo, talvez eu não consiga fazer isso lá na frente, porque ele vai perder mais e ele vai ter mais prejuízo. Então, essa parte estratégica, ela vai para a logística, ela vai para a interação com as demais pessoas, vai para levar em consideração que o paciente tem de interesse, segurança, etc., mas ela também vai para a meta terapêutica que a gente estabelece. A gente tem que ter esse plano estratégico, e são várias pequenas tomadas de decisão que a gente faz para conseguir alcançar uma meta maior. Então, minha meta é devolver o indivíduo com a mesma capacidade funcional que ele tinha antes da UTI. Então, eu tenho que ter um monte de tomada de decisão antes, que é mexer o mais rapidamente possível, desde que ele esteja clinicamente adequado, tomar uma decisão de quando é esse momento, progredir de acordo com a capacidade física e funcional, trazer a equipe para me dar melhores condições da reabilitação, então, tomada de decisão de conversar com cada um, de fazer o que você falou agora, deixa o atendimento para a hora da família, ele está numa etapa da programação terapêutica dele que os exercícios demandam de um pouco de confiança e alguém da família perto de mim vai me ajudar. Então, isso tudo faz parte desse planejamento. Então, eu acho que o nosso plano terapêutico ele é uma junção de vários pontinhos de tomada de decisão que a gente tem durante a nossa assistência para os pacientes, né? E é isso, né? Às vezes a gente não tomar a decisão ou a gente tomar uma decisão errada estrategicamente, às vezes também acaba tudo indo para o saco, né? Porque você tomou uma decisão que naquela hora não era a mais adequada, né? E aí, assim, né? Por exemplo, sei lá, a gente tem, né? Vira e mexe, a gente tem paciente com muita dificuldade de sair da ventilação mecânica, né? Onde a gente faz períodos de nebulização, o paciente cansa muito, volta, né? E aí você, por exemplo, decide nebulizar esse paciente logo depois, imediatamente após o banho, né? Já é um desgaste ali. Exatamente, ou senão você fala, né? Eu falo sempre para os alunos, o TRE depois do banho, né? Ou fazer o TRE e aí ele vai receber a intervenção do banho eles vão querer dar o banho bem na hora que você está fazendo um TRE. Então, assim, são tomadas de decisões estratégicas dentro do plano terapêutico, né? E quando a gente fala aqui muito em dividir a sessão, pensar manhã e tarde, por exemplo, né? São tomadas de decisões estratégicas. Olha, eu estrategicamente dividi e não vou fazer tudo de manhã porque o desempenho dele vai ser pior, então eu vou fazer à tarde, né? Então, tentem pensar isso, né? Um pouco de que eu estou tomando essa decisão de forma estratégica, né? Ou não, eu estou tomando essa decisão completamente aleatória, né? E aí isso pode atrapalhar muito. E o que eu falo muito também, Sancler, é que
assim, todo mundo toma decisão errada, né? Com certeza você já tomou alguma decisão errada na UTI, e eu também já tomei, né, algumas decisões erradas, com proporções maiores, com proporções menores ou sem proporção, né, que, sei lá, né, aquela que você erra e você fala, nossa, ainda bem que fulano fez tal coisa que salvou minha pele, né, mas o que eu acho, assim, que os alunos me perguntam muito, assim, né, mas, e se não der certo, né, e se essa tomada de decisão, eu falo, gente, o que eu acho importante é sempre você tomar essa decisão sabendo a tomada de decisão que você está tomando. Pode ser que ela não vá para o caminho que você queria, né? Que as coisas não saiam como você imaginou nessa tomada de decisão, mas o importante é você conseguir explicar, defender, colocar por que aquela tomada de decisão foi feita, né? Então, acho que um exemplo, de novo, bem esdrúxulo, mas, por exemplo, a gente falava sobre, né, e se eu arrancar a sonda do meu paciente sem querer, né? Eu sempre falo para os alunos, eu falo, olha, o que é importante? É você conseguir falar, olha, eu tomei a decisão de sentá-lo, porque ele tinha isso, ele podia, ele precisava por causa disso, eu cuidei, eu trouxe a sonda para cá, mas na hora escorregou alguma coisa na minha mão e a sonda saiu. Mas eu consigo explicar de onde veio a minha tomada de decisão, né? E eu acho que se você não isso souber, é fundamental. A pessoa fala, por que você fez isso? Você fala, não sei. Eu fiz sem nem saber por quê. Então, você só foi para o risco, você não tinha nem benefício dentro dessa sua tomada de decisão. Exatamente, você tomou essa decisão sem ela estar embasada em nada, sem você fazer um raciocínio clínico, e aí você não tem como defender, né? E outra coisa é dar errado, né? E você falar, puta, olha, eu tomei essa decisão por causa disso, mas infelizmente aconteceu tal coisa no meio do caminho e saiu como eu não esperava, né? Às vezes pode ser porque você tomou uma decisão errada e às vezes são consequências dentro de estatísticas, do tipo, sim, nossa, eu fiz tudo para estubar meu paciente, eu estubei, ele falhou. Sim, mas nenhum lugar fala que a estubação é 100% adequada, né? Do ponto de vista de previsão de sucesso. E aí eu queria aproveitar isso que você falou e colocar um gancho. É tomar a decisão e saber reconhecer rapidamente um erro de uma tomada de decisão e como ajustar isso. Então, às vezes eu peguei um paciente para botar em pé, mas eu não me atentei muito, que já tinha 4 dias que ele estava deitado e eu não fiz uma transferência gradual de posição. E aí, quando eu levantei meu paciente ficou extremamente hipotenso. E aí eu volto com ele. Então, eu tenho que reconhecer que a minha tomada de decisão levou àquele evento adverso. Volto em alguns episódios aí que a gente falou sobre eventos adversos. E aí, rapidamente, eu preciso tomar outra decisão, que é abortar essa missão ou fazer uma outra intervenção para corrigir o problema. Então, isso também é uma habilidade boa para a gente desenvolver tomadas de decisão com mais segurança, ao invés de tomar a decisão de não fazer. Eu tenho medo de que problemas aconteçam, eu não faço. Não faça. Saiba reconhecer se estiver errado, e quanto mais você tiver raciocínio, embasamento, prática, a sua tomada de decisão tem menos probabilidade de desenvolver eventos adversos. E aí, é uma coisa que é interessante, outra característica que eu acho que a gente pode colocar aqui, é inteligência emocional, sabe, Débora? Porque tem muita tomada de decisão que a gente está na pressão do dia a dia, da UTI, aquelas que são mais, não vou falar que são mais importantes, porque todas são importantes, mas aquelas que são mais delicadas, que a possibilidade de eventos adversos são maiores, talvez são tomadas de decisão que a gente precisa, dentro do tempo possível da UTI, parar, respirar fundo, raciocinar, às vezes conversar com um colega, às vezes abrir uma coisa no computador, no celular, para checar a informação, para ver se é realmente aquilo. Então, a pressão do ter que fazer, ela existe, a gente vive ela constantemente dentro da UTI, mas a gente também tem que ter a inteligência emocional de dizer assim, calma, já vou tomar a decisão. Não precisa ser tudo de supetão. Ninguém tem todas as respostas assim de bate-pronto. Então, às vezes você tem uma coisa e fala, interessante, eu acho que é isso, mas eu prefiro checar. É lógico que não vai dar tempo de você checar em casa e voltar 3 dias depois. Mas para, 5 minutos, pensa, raciocina, conecta os pontos, conversa, ouve uma outra opinião, volta um episódio atrás do nosso podcast, liga para alguém, faz uma tele-UTI com uma outra pessoa. Alguma coisa a gente precisa fazer para que a gente também se resguarde, para que a nossa tomada de decisão ela não seja com consequências muito prejudiciais ao paciente, ao serviço e a você mesmo, a sua carreira, né? E ter essa inteligência emocional de equilibrar tudo, né, e de conseguir
parar, por exemplo, às vezes, sei lá, aquele round multidisciplinar que já está começando a virar coisa pessoal, assim, né? Aquela guerra pessoal para ver quem que tem razão, porque da última Jogos vez, vorazes. né? E aí você acaba tomando uma decisão por puro, né? Essa sensação, né? E essa birra e essa briga, né? Quando na verdade você precisa ter inteligência emocional de falar, realmente não era isso que era para ser feito, vamos fazer de outro jeito. Enfim, então acho que realmente é uma característica muito, muito importante. E a outra coisa que eu ia falar, né, que a gente está terminando, mas para a gente fica aqui, né, para quem está mais no começo da carreira, não que isso não vale para a gente, né, que já está há muito tempo também, mas para os alunos, eu gosto muito quando o aluno fala assim para mim, quando tem alguma coisa, eu falo assim, você quer que eu veja, que eu resolva, né? E aí o aluno fala assim, não, deixa eu pensar, eu te falo, aí você confirma e eu faço, né? Essa tomada Ele traz de pelo decisão, menos a ideia da decisão, né, para depois isso ser discutido e não isso. esperar a decisão de alguém, não ser tecnicista. E essa tomada de decisão, né, Sancler, ela vai ficar melhor quanto mais você faz, né? Tanto para decidir fazer quanto não fazer, mas o que eu quero dizer assim, quanto mais você treina a tomar a decisão, mais você vai ficar melhor. Então, para quem ainda, né, tá lá mais no começo, né, e tá nesse momento, eu acho que sempre vale, Débora, mas eu não tenho certeza, e se eu tomar a decisão errada? Né? Se você tem alguém ali de confiança, seja o supervisor, ou às vezes você está no começo da sua carreira, tem um fisioterapeuta mais velho ali, né? Traz, né? O que eu quero dizer é continue exercendo essa tomada de decisão e de repente você pode se certificar com alguém, né? Do tipo, olha, eu pensei que eu vou por aqui, eu vou fazer tal coisa, né? Você acha que é isso mesmo? Né? Porque aí você não deixa de treinar essa tomada de decisão, porque eu acho que é isso. Quanto mais você treinar, você melhor vai ficar, mais rápido Daqui a vai pouco você ficar, não mais precisa mais assertivo. perguntar, né? Exatamente. Aí você vai perguntar em coisas muito difíceis, ou que a situação está bem complicada, que você quer dividir, né, essa tomada de decisão, enfim. Mas fica aqui a minha sugestão, assim, de treine, né? E eu até brinco com os alunos, porque eu falo, gente, eu saio de lá, às vezes, pensando assim, e se não tivesse acontecido isso, se tivesse acontecido aquilo, o que eu teria feito? Né? E se não tivesse rolado desse jeito, porque aí eu treino a minha capacidade de tomada de decisão pensando em outras coisas, pondo outras passa a desenvolver um variáveis. super né? repertório, né, para tomar decisão nessas situações. Exatamente. Então é isso. Muito bom. Interessante. Bom, a gente está chegando no final, Débora. E aí, assim, eu tenho duas dicas, não sei se eu já usei aqui antes, que eu acho que tem a ver com isso. Uma é um filme e outra é um livro. Eles tratam da mesma maneira. Eu gosto mais do filme do que do livro, vou ser bem sincero, que é Efeito Borboleta e Biblioteca da Meia-Noite. Eu acho que o Efeito Borboleta é o filme, Biblioteca da Meia-Noite é o livro, e os dois tratam exatamente sobre como você toma uma decisão, e aí se você tivesse uma possibilidade de ir lá no futuro para ver como acontecem várias mudanças a partir da decisão que você toma aqui, né? Então, no livro e no filme, eles dão oportunidade para as pessoas assim, tá, você pode escolher que fosse de uma maneira diferente, mais ou menos isso que você acabou de falar. E se eu tivesse feito outra coisa? E aí ele revela o cenário de como seria. E aí, tanto no filme quanto no livro, é spoiler, então quem quiser agora dar um mute aí, mas tanto no livro quanto no filme, mostra que a decisão que você toma, ela traz algumas coisas que você esperaria, mas ela vem carregada de outras consequências também. Então, a gente tem que estar muito pensando nisso, na ponderação, na hora de tomar a decisão, tá bom? E eu acho que, assim, quanto mais você conseguir tomar as suas decisões e trabalhar para tomar essas melhores decisões, você se torna um profissional e uma pessoa melhor. Isso é fato. Aí você vai ter respeito, autonomia, bons resultados, confiança do seu paciente, prazer de trabalhar, tranquilidade, confiança das equipes. Tudo isso começa a acontecer quanto mais você for uma pessoa capaz de tomar as decisões corretas. Fazer ou não fazer, evoluir ou não evoluir, por aí vai.
E deixa de ser aquele plantão que as pessoas olham e falam, ih, não, deixa para amanhã, porque hoje ela não vai decidir nada, hoje Cara, ela não tem vai... coisa pior do que isso. Imagina, vamos fazer tal coisa? Quem tá? Sancler, não, então é melhor não. Pelo amor de Deus. Nunca me falar diretamente isso, tá? Mas se alguém pode me mandar de forma anônima, mas eu acho que deve ser uma sensação muito ruim você estar num local, num trabalho, e o trabalho não fluir, porque é você que está lá, porque a pessoa entende que você não é muito capaz de tomar decisão. Exatamente. A minha sugestão é uma série nova, não sei se é tão nova, mas acho que é nova, da Disney, que chama Ganhar ou Perder. Não sei se você já viu, é um desenho da Disney novo, que na verdade me falaram, é de criança, mas eu particularmente não achei de criança, assim, achei que meus filhos Hoje os não desenhos têm conseguiram... sido muito complexos para serem criança. Não conseguiram entender, e aí achei que não foi tão interessante, mas achei que para adolescente, até para a gente, apesar de ser um desenho, é uma série que mostra os personagens, né? É dentro de um esporte, mas aí ele ele vai olhando as situações pela visão de cada personagem, e aí é quase como Divertidamente, assim, mas aí cada personagem toma as suas decisões carregado de algum outro personagemzinho, que é como se fosse aquilo que ele já teve na vida dele, sabe? Sim. Então, com ansiedade, com proteção de alguma coisa porque ele já viveu, e aí é muito interessante de ver isso, né? Como eles vão tomando essas decisões a partir de coisas que eles já viveram, que são coisas que, né, influenciam diretamente. Então, acho que isso é outra coisa também, a gente precisa se conhecer muito, né, para a gente conseguir tomar boas decisões, né, para a gente poder olhar naquela hora, de repente, falar: se eu decidir agora, eu vou decidir com raiva, então eu não vou decidir agora, é melhor né? Eu não decidir. Então, estou agora, pronto, a minha decisão agora é a melhor. Agora eu não vou tomar nenhuma decisão, vou tomar a decisão de tomar o café para eu poder respirar, porque essa discussão está muito complicada, né? Enfim. Isso ajuda então, muito. A gente precisa se conhecer, né? Então é isso, gente. Espero que o nosso episódio tenha ajudado vocês a pensar um pouquinho sobre essa tomada de decisão. Quem quiser saber mais sobre o assunto, a gente vai mandar materiais complementares a respeito disso. Quem quiser tomar melhores decisões a partir do embasamento teórico, né, de ter mais repertório, saber mais sobre assuntos de fisioterapia, vai lá olhar os nossos cursos. A gente tem um curso de prescrição de exercício que está super legal, tem várias evidências, várias ajudas ali de como tomar a decisão para prescrever o exercício do seu paciente. Então, vai lá dar uma olhadinha, tá bom? E a gente se vê a semana que vem, então, pessoal. Obrigada pela companhia, até lá. Muito bom. Tchau. Tchau, tchau.